Você sabia que muitas igrejas cristãs na Europa fecharam as suas portas? E que no seu lugar hoje existe uma discoteca, ou um café, ou um museu funcionando? E você sabe o que foi que levou a isso? Uma das causas, sem dúvida, é o liberalismo teológico. O liberalismo acontece quando a Bíblia deixa de ser autoridade na vida e na fé da igreja e ela passa a ser tratada como um livro humano qualquer, sujeita a erros e às pressões de uma determinada cultura. E quando falamos de liberalismo aqui, nós estamos falando justamente desse liberalismo, o liberalismo teológico, o liberalismo na vida da igreja e na vida do povo de Deus. É a maneira como a gente olha para a Bíblia. Quando essa Bíblia deixa de ser a palavra de Deus inspirada, tudo se torna relativo. As doutrinas centrais da fé cristã passam a ser questionadas. Por exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo, a inspiração da Escritura Sagrada, a justificação pela fé, ou mesmo o tema do dia a dia da nossa vida como a verdade. A verdade passa a ser relativizada, como aquele diamante bonito que tem vários lados, e cada um vai escolher o lado que mais agrada a ele e se adequa à sua realidade. Quando a igreja deixa de ser guiada pela palavra de Deus, ela passa a ser guiada pela opinião de pessoas, e ela passa a ser moldada pela cultura daquele lugar. E quais são as consequências do liberalismo teológico? A curto prazo, pode até parecer que o liberalismo teológico atraia mais pessoas, faça um movimento maior dentro da igreja e apareça mais nas mídias sociais. Mas a longo prazo, ele esvazia o conteúdo da nossa fé. Isso é normal, porque se tudo passa a ser relativo, nada mais tem firmeza. Só que a fé precisa de uma base firme, de uma base sólida para ficar sustentada. Você quer ver um exemplo na história disso que eu estou te falando? Dá uma olhada para as igrejas cristãs na Europa nos últimos tempos. Muitas igrejas na Europa abraçaram esse caminho do liberalismo teológico. Eles adaptaram a sua mensagem para agradar as pessoas e deixaram de lado a centralidade de Cristo e a palavra de Deus como autoridade na sua vida. Qual foi o resultado? Templos vazios, portas fechadas e hoje, infelizmente, muitos desses espaços que antes eram igreja são cafés, são museus, são restaurantes, são discotecas. É que quando a igreja perde a palavra, ela perde a sua razão de existir. Mas existe um outro caminho. É o caminho da fidelidade confessional. Você quer um exemplo desse caminho? A Igreja Evangélica Luterana do Brasil faz parte de um número de igrejas chamadas Igrejas Confessionais. É uma rede de igrejas luteranas tradicionais no mundo que se mantém fiel ao ensino confessional da Palavra de Deus. O compromisso dessas igrejas não é agradar o mundo. Seu compromisso é permanecer firmes na Palavra de Deus. Porque é da Palavra de Deus que vem a vida para a vida da igreja cristã. E isso muda tudo. Uma igreja centrada na palavra, ela mantém o seu culto centrado em Cristo Jesus. Ela oferece um ensino com uma base sólida e ela fortalece a comunhão das pessoas por meio dessa base sólida. Estas igrejas sustentam a sua fé em tempos de dúvidas, quando a sociedade se tornou uma sociedade líquida, em que nada mais se oferece como base segura para que nós coloquemos os nossos pés. Estas igrejas permanecem confessando a verdade imutável da palavra de Deus em Cristo Jesus, no seu amor e na sua graça. No fim das contas, a vida de uma igreja não pode ser medida pelo número, ela precisa ser medida pela fidelidade na palavra de Deus. Jesus diz em João, capítulo 8, 31 a 32, se vocês permanecerem nas minhas palavras, são verdadeiramente os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o grande desafio da igreja cristã, e o meu e o seu como cristão. Não querermos ficar agradando o mundo e tentar adequar o nosso ensino para tentar satisfazer esse ou aquele grupo, mas permanecer fiel, permanecer firme na palavra de Deus, que é viva, que é eficaz
e que é mais cortante do que qualquer coisa que pode penetrar nossa alma e esquadrinhar o mais profundo do nosso sentimento, revelando ao nosso coração e à nossa vida o grande amor de Deus por todas as pessoas. Então, a partir de agora, quando eles falarem de liberalismo teológico com você, você vai entender. É isso que está acontecendo na vida das igrejas. E a contraposição a esse liberalismo é a fidelidade à palavra de Deus. Quando a palavra é deixada de lado, a igreja morre. Nossa fé se esvazia. Mas quando a palavra é central, a igreja permanece. A igreja vive e permanece para sempre. Essa é a promessa do Senhor Jesus na nossa vida. E aí, você gostou desse assunto? Deixa aí a sua opinião. E se você acha que ele é importante, compartilha também, para que outras pessoas possam estar conhecendo essas coisas importantes que dizem respeito à nossa fé.